O Trilhas da Democracia de hoje encerra a série intitulada Quatro Dimensões da Liberdade, recebendo o psicólogo e membro da Libertas Comunidade, Jaime Panerai. O objetivo aqui é discutir hoje a utopia da liberdade do sofrimento psíquico. Então, convido agora Jaime a entrar. Seja muito bem-vindo, Jaime. É um grande prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Marco. Eu estou honrado, enquanto membro do Libertas. Nossa comunidade, toda essa comunidade se honra, nos honramos de estar aqui com você. Jaime, eu acho que duas perguntas iniciais, né? A primeira, o que define uma condição, uma situação de sofrimento psíquico e quais são as ações, as linhas de ação do Libertas Comunidade no campo da formação, no campo da clínica? Responda da forma como você achar melhor, por favor, Jaime. Obrigado. Então, eu quero primeiro dizer para teus telespectadores, teus ouvintes, teus leitores, teus amigos, teus colegas, que nós vivemos tempos em que o viver está sendo esquecido, porque temos que sobreviver. E na sobrevivência não há espaço para o viver pleno, que é as pessoas se relacionarem consigo, nós podermos nos relacionar com os outros, com os vizinhos, com os nossos amores, nossos familiares, nossos filhos, com a comunidade, de uma forma que nós possamos nos sentir iguais, nos sentir incluídos, nos sentir pertencentes àquele grupo ao qual fazemos parte. Então, existe no fundo das pessoas hoje um grande medo que impede-as de viver. Então, estamos muitas vezes recheados de preocupações no cotidiano, e tantas preocupações nos impedem de ver a vida pelas frestas, janelas e portas que se apresentam para todos nós também no cotidiano. Então, muitas vezes vivemos apegados, Marco, apegados a uma história, apegados às crenças familiares, apegados a um passado, né? E aí, muitas vezes, não aceitamos a vida como ela é. E esta inaceitação da vida como ela é impede, muitas vezes, que possamos fluir pela espontaneidade da vida. E Jaime, essa falta de viver estaria na base exatamente Exato. do sofrimento psíquico. Isso. Essa falta do encontro com a vida plenamente vivida, ou com a vida tal como ela é. Mas nós não estamos podendo perceber o sol de manhã, o cheiro da terra na chuva, os passarinhos cantando, o som enfim, ver as estrelas. Marco, hoje não se vê mais as estrelas numa cidade grande, razoavelmente grande, e eu convido os telespectadores a poderem apagar as luzes de suas casas de vez em quando para poder enxergar as estrelas. Elas estão lá refletindo um cosmos que está lá, que faz parte da nossa vida. Mas a luz elétrica, o desenvolvimento, o crescimento, nós vamos falar disso depois, ele raptou essa possibilidade de estarmos mais soltos na vida, né? Mais frente a frente, ou cara a cara, com a vida como ela é.
Só para exemplificar, Jaime, eu tenho um filho que está prestes a fazer 8 anos e um dia nós conversávamos sobre vagalumes e eu dizia que durante a minha infância eu via muitos vagalumes, né? E que hoje é muito difícil você encontrar um vagalume. Eu acho que essa ideia dessas luzes que só são possíveis quando existe a escuridão, né? Quando não existe essa quantidade impressionante de luzes funcionando 24 horas por dia. Né? Acho que é esse também o sentido. Exatamente. E você, Marco, eu quero trazer duas observações, que é a seguinte. Primeiro, as primeiras 3 letras do seu nome traz um oceano de águas. Então, o mar do Marco traz esse lugar da água na vida. E o monde, as 4 primeiras letras do sobrenome é o mundo. Então, esse mundo poder ser ocupado, poder ser vivido dentro de cada um de nós. E, assim, o programa que tu apresentas tem um nome que é Trilhas da Democracia. Essas trilhas que estão nessa foto atrás de nós dois, elas sugerem o caminhar, sugere o passo, sugere o pé no chão, sugere algo que também fomos cooptados. Nós não temos mais o direito, é muito raro encontrar espaços em que teu filho, os filhos dos nossos espectadores, ou os jovens, nas cidades, eles não existe mais o espaço para andar de pé descalço. E o que significa o pé descalço? Significa o pé no chão, o contato com a realidade. Então, se fizermos uma analogia com uma árvore, ali está a nossa raiz. Mas nossas raízes hoje são de borracha, são pneus de carros que nos impedem de ter esse contato com a natureza. Natureza, aliás, e aí eu fico com muita vontade que teus telespectadores possam ser estimulados a poder, nos seus momentos de pausa, desfrutarem a natureza, a terra, a água, o ar, né? Poder, aqui, nesse momento, para contextualizar, nós estamos no Nordeste, em véspera de São João. São João é uma festa típica com fogueiras. Muitas vezes as casas colocam suas fogueiras na frente de casa e acendem a fogueira. Então, aquele fogo está lá na frente de muitas casas. Aliás, eu convido quem é do Sul para vir, sempre que puder, viver o São João no Nordeste. Então, essa relação com o chão, a terra, a cultura, né? Uma cultura ancestral ou primordial que vai passando de geração em geração, oportunizando um aconchego em algo que pode trazer o contato com a vida, né? Só para esclarecer para os nossos ouvintes, espectadores, né, de que se por acaso estiverem escutando um barulho de crianças, né, é porque eu moro do lado de uma escola pública e nesse momento está sendo comemorada a festinha de São João da escola. Jaime, e como é que o Libertas Comunidade... Primeiro, eu queria que você historiasse um pouco, né, o Libertas. Né? Quando surge, em que contexto, com que direção, né, e quais as suas práticas, as suas ações? Muito bem. Ele surge com algumas ações de um grupo. Neste grupo participa Grace Vanderlei de Barros Correia, que hoje segue na direção do Libertas, e junto com Grace estavam lá Lucina Araújo, Gidalva Rapella, eu, estava Lídia Goldfarb, Paulo Braz, Paulo Lopes, Socorro Albino, vários
um grupo, e havia um frenesi na época, no início dos anos 80, que fizeram com que o símbolo do Libertas fosse criado como o nome do Libertas, Marco, e no muro pichado. Então, era um muro, a logo do Libertas era um muro, e pichado estava Libertas, porque eram tempos de ditadura ainda. Eram tempos em que nós estávamos saindo da ditadura, mas ainda com resquícios da ditadura. Então, iniciamos com o Libertas, inicia com movimentos como filmes com debate. Então, há em Recife um cinema chamado São Luís, por exemplo, e aí, num sábado de manhã, alugava-se o cine, iam 3 ou 4 psicólogos para debater com a plateia, e a plateia se colocava, e eram momentos muito animados e efervescentes, era muito, muito interessante. Além dos filmes com debates, em seguida começamos com workshops em vivência comunitária, que eram... Desculpa interromper, Jaime. Eu acho que é sinal dos tempos também que o Cine São Luís, né, que é uma referência não apenas para quem gosta de cinema, né, mas uma referência no espaço público, ele hoje se encontre fechado. Né? Então, Exatamente. Obrigado, Marco. Então, surge o Libertas como uma escola, como uma clínica de psicoterapia. E aí passa-se, nas oficinas de vivência comunitária, a nós sairmos do Recife, normalmente para a Aldeia, que é um bairro próximo, ou lugares próximos, íamos para um hotel, e um grupo de 40, 50 pessoas, e passávamos 4 dias, todos convivendo juntos, com trabalhos de manhã de pequenos grupos, de tarde de grandes grupos, e que foram ações excepcionais na época. Eu vou dar um exemplo. Existia, na época, um economista que veio para ser participante de uma oficina dessa. E, à noite, era um espaço de arte. Então, era um espaço livre, espontâneo. E ele dançou. Ele dizia, eu sempre tive vontade de dançar e nunca consegui dançar. Dançou e gostou. Quando terminou o workshop, voltou para Recife, entrou numa escola de música e começou a dançar. E um tempo depois, um ano depois, a escola foi convidada para se apresentar na China, em Pequim. E ele foi. Então, veja, esse é um exemplo, um símbolo da potência de ações que permitam a livre expressão da pessoa, a liberdade. Né? A libertação das opressões que formam as nossas couraças, né? Exatamente. E que prendem as nossas vocações que possivelmente passariam a vida inteira sendo oprimidas, reprimidas. Né? E quando, Marco, você fala nas couraças, eu gostaria muito de pegar essa expressão e que nossos telespectadores, as pessoas que te acompanham, possam ter noção de que a vida ela acontece em movimento de contração e expansão, contração, expansão, contração, expansão. Isso é em todo o movimento de vida. Então, acompanhe. Há um movimento de contração e expansão no coração. O coração tem sístole e diástole. No pulmão, que é inspira, expira. Eu vou convidar você, Marco, e teus telespectadores para nós praticar essa respiração profunda. Vamos? Então, vamos lá. Vamos lá. A gente respira profundamente. Você que está em casa, convide seus filhos, sua mulher, e vamos respirar juntos, todo mundo. Então, inspira. Vamos lá, Marco. E aí, pausa, expira. Nova pausa. Esta é uma respiração profunda.
mas nós não sabemos respirar. A humanidade não sabe respirar. Então, a importância dessa respiração poder ser levada para o grande público, para a população, para as pessoas que assistem esse programa, ou que estão na escola, ou num hospital, ou num trabalho, ou numa fábrica, poder respirar, poder ter pausas de respiração. E na respiração tem pausas, tem 2 pausas. Depois da inspiração tem uma pausa, inspira, pausa, expira, pausa, depois da expiração tem outra pausa. E essas pausas trazem o símbolo das pausas para as nossas vidas. Daí a importância de nós, ou de noite, ou no intervalo do almoço, ou à noite, ou no fim de semana, ou nas férias, ou nos feriados, podermos pausar. Essa pausa está na respiração. E muitas vezes a vida de hoje está fazendo com que a gente inspire, expire, inspire, expire, engolindo as pausas. Mas Jaime, por favor, por favor. Por favor. Essa pulsação, que é contração e expansão, ela também está nos olhos, no coração, no pulmão, nos olhos, mas está na natureza, Marco. Ela está no dia, noite, lua nova, lua cheia, maré vazia, maré cheia, no inverno, no verão. Então, este movimento de pulsação está em toda a natureza e em nós também. E aí, quero deixar realçado a importância de quando sentirmos, prestem atenção, quando sentirmos que estamos na contração num tempo muito demorado, que busquemos encontrar ações para nos tirar dessa contração. Porque, Marcos, a vida bate dura em todos nós. Então, há sofrimento, há dor na vida de todos nós. Então, quando o organismo contrair, nós podermos, nós próprios, perceber e aí encontrar um jeito de expandir, buscar a expansão. Jaime, nesses nossos tempos de selfies, né, e as selfies sempre captam as pessoas rindo, né? Você não vê uma selfie, né, as fotografias, em via de regra, né, não captam as pessoas com o rosto fechado, com o rosto sem um sorriso, né? Esses nossos tempos de selfie são tempos de uma alegria permanente, né? Ou de uma aparência de alegria, de felicidade permanente. Essa não é uma forma exatamente contrária a essa dimensão do que você acaba de dizer, da maré cheia, da maré vazia, da inspiração, da expiração, da sístole, da diástole, daquilo que é próprio da natureza, e isso não pode acabar fazendo com que as pessoas tenham uma outra dimensão da necessidade de determinados momentos, que são momentos de sentir tristeza, ou então de não se sentirem de maneira efusiva, alegres, etc. Ótimo, Marco. E aí vamos para o cerne da questão, vamos na jugular da sociedade. Nós estamos vivendo um mundo, uma sociedade capitalista. Esta sociedade capitalista estimula o consumo. No estímulo do consumo, ela torna-se narcisista. Então, ela vive muito a partir do capitalismo e do consumo, em função da imagem. Então, Marco, não sou eu, não é você, é a imagem. Então entra o sorriso permanente, a imagem de bem-estar, de felicidade, enfim. Isso vai levando todo mundo de roldão para o seu umbigo, e para o seu amor próprio. E aí as pessoas vivem em busca
do mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o mais, numa competição que nos retira da possibilidade de participação. Há um estímulo muito exagerado na competição. Então, se investe na imagem. O mais rico, o mais jovem, o mais forte, o mais saudável, passa-se a ser uma sociedade do fazer. E essa sociedade do fazer nos leva para o que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. Faz, e termina exausto. E aí vemos as pessoas, de uma forma geral, muito cansadas, a partir de um fazer incessante, em que não há pausas. Respira, inspira, respira, inspira, expira, sem pausas, né? E aí entra a pressa, né? E as pessoas presas no fazer, reféns do fazer, em detrimento do viver. Ou seja, é preciso desacelerar, quer dizer, desacelerar tanto o ritmo de produção do capitalismo, desacelerar as nossas vidas, para termos tempo de apreciar aquilo que você dizia no início do programa, né? Apreciar o nascimento do sol, o pôr do sol, a lua, né? Imaginemos que se não existisse um mundo sem uma lua cheia, né? Para nós admirarmos de tempos em tempos, né? Agora, Jaime, você falou do capitalismo de consumo e eu te perguntaria agora, existe uma espécie de tipologia das formas de sofrimento psíquico características do pós-Segunda Guerra Mundial, quando se cria nos anos 50 exatamente essa sociedade de consumo de massas, e que sofreu algum tipo de modificação, de aprofundamento, algum tipo de mudança nessa virada do século XX para o século XXI, que é o momento dessa expansão desenfreada das redes digitais, e insisto em dizer aqui, sublinho redes digitais, não redes sociais. Eu queria que você falasse disso, né? Que tipo de sofrimento psíquico caracterizou a segunda metade do século XX e quais são as novas modalidades de sofrimento psíquico nesses nossos tempos de redes digitais? Houve uma grande repressão na sociedade até ao redor dos anos 50 do século passado. Uma grande repressão, um grande fechamento, uma grande caretice, foi uma época muito fundada em valores muito antigos, e fim dos anos 50, início dos anos 60, trouxe uma oxigenada nesta estrutura através dos movimentos de liberdade sexual. O movimento hippie, ele foi histórico, e os hippies têm a sua simbologia pautada na liberdade. O festival de Woodstock é um símbolo disso. Nos Estados Unidos havia, na psicologia, um local em que todo mundo da psicologia do mundo ia para lá, e que se chamava na Califórnia. Na Califórnia tinha esse espaço que acolhia as correntes que estavam nascendo e se agitando e se movimentando ao redor do planeta. Esse lugar chamava Exalém. E lá no Exalém houve uma explosão de vida que se expandiu por todo o planeta. Agora, em seguida, entra também o declínio do patriarcado, mas ao redor dos anos 80 entra a AIDS, e a AIDS contrai todo o movimento que estava
sendo expandido, né, que era um movimento espontâneo e de natureza, com conteúdos de uma sexualidade livre que não havia antes da década de 50, e aí a década de 80 fecha com a AIDS. E aí, a partir daí, começa a surgir o início dos movimentos digitais que buscam conectar as pessoas, mas que ainda trazem dentro delas uma profunda relação com a imagem, com o narcisismo, com esta sociedade, com as compulsões, com as formas de compra de sexo, de droga, com todos esses aspectos que revestem este momento que estamos vivendo atualmente. E Jaime, voltando, você abordou uma determinada dimensão que foi, digamos, liberatória, né, da segunda metade do século XX, que está vinculada à contracultura, à revolução sexual, né, a 68, os movimentos de 68, da juventude, do movimento estudantil. Mas, concomitantemente, né, é um momento em que se expande essa lógica do consumismo, né? Eu acho, tentando trabalhar um pouco com essa tua lógica, essa lógica que você fez referência, né, conviviam naquele momento tanto essa expansão desse capitalismo que acabou gerando esse mundo em que as pessoas não têm tempo para outra coisa a não ser fazer, né? O homo faber, né? Conviviam esse tipo de mundo, mas e um mundo também de contestação, né? A pergunta pode parecer muito maniqueísta, não quero que seja maniqueísta, né? Mas olhando, fazendo uma leitura retrospectiva, né? Quem saiu vitoriosa, que forças saíram vitoriosas dessa disputa entre esses dois mundos, o mundo da libertação, né, das pulsões, e esse mundo de uma opressão através de uma aura de consumir, né? de alcançar a felicidade através do consumo. Veja, Marco, eu vou trazer o teu exemplo, se você me permite. Sim. Mas, assim como existem redes de comunicação no Brasil que são perversas, porque não transmitem a verdade, mas elas estão ligadas aos seus interesses, existem pessoas que são capazes de buscar um contato maior com a realidade, aproximando das pessoas num nível confiável, honesto, que possa fazer com que as pessoas também sintam-se escutadas, ouvidas ou atendidas nas suas necessidades de compreensão. Então, você veja como são as coisas. Vem a pandemia e você pensa uma ação que possa envolver as pessoas. O Libertas também pensou uma ação, depois eu vou falar. Mas você pensa essa ação e expande através do Trilhas da Democracia. E eu li, Marco, uma pessoa, um espectador teu, dizer que alívio poder entrar em contato com conteúdos que não sejam comprometidos pela grande imprensa. Então, veja, existem dois pratos numa balança. Existe um prato que está lá o consumo, que está lá o capitalismo, que está lá o mundo perverso, o mundo insensível, cru, né? Mas, por outro lado, existem pessoas que estão buscando ações que possam atenuar esta prisão que os seres humanos, na sua maioria, podem estar envolvidos. Então, nesse processo, eu não vejo um vencedor, não vejo. Vejo um grande trabalho nosso a continuar a ser feito na busca do equilíbrio desta balança, mas não vejo
não nos vejo como perdedores, não. Eu imagino, creio... Jaime, cada vez mais eu compartilho a ideia de que a vida está nesses movimentos de resistência, né? Que não necessariamente alcançam o fim desejado, né? A própria resistência, ela por si só é uma fonte de vida constante, né? Pronto. Se você me permite, a resistência nos conecta com a nossa potência. Então, lembra do movimento da contração e expansão? Se nós ficamos na contração, nós não temos como expandir. E a resistência nos permite a expansão, nos permite ir além. Volto para a pandemia. Nós, no Libertas, nós criamos um movimento chamado Libertarte. E todos os domingos nós apresentávamos um espetáculo de arte, de dança, de teatro, de música, de canto, de poesia, e aquilo foi envolvendo as pessoas, e nós tínhamos a cada programa muitas pessoas, mais de 100 pessoas, em cada programa, domingo de tarde, participando, a família toda, muitas vezes muitas famílias, e aquilo foi maravilhoso, porque estava todo mundo sofrendo com a pandemia, todo mundo com muito medo, todo mundo muito fechado com a pandemia, com medo, todo mundo. E aí, esses, eu acredito, são dois exemplos, o teu e o nosso, do Libertas, no Libertar, e claro que tem centenas de outras iniciativas das pessoas que te ouvem, que te acompanham, mas que são movimentos que vão surgindo para aproveitar a época, o momento, enfim. Só, Jaime, a gente está, na verdade, numa grande conversa aqui, numa grande troca, um grande diálogo, né? O Trilhas da Democracia nasceu antes da pandemia, mas nasceu com uma reação ao pandemônio representado pela eleição do ex-presidente da República, que não merece ser nomeado aqui nesse momento. Jaime, você é um peregrino, né? Você já foram 3 já o peregrinágio, né, pelo caminho de Santiago de Compostela. Estou correto? Está correto. Em 3 ocasiões. Eu gostaria de pegar esse exemplo do caminho de Santiago de Compostela, né, e para continuar essa reflexão sobre as reações, né, e a vontade do capitalismo de transformar tudo em instrumento, objeto de troca, né, de compra e venda. Né? Eu posso estar enganado, mas o caminho de Santiago de Compostela entrou em moda muito em função também da forma como os livros do Paulo Coelho, o Alquimista, né, passaram a ser vendidos mundialmente. Né? Você, como um peregrino, né, como é que você observa? Primeiro, qual é a experiência do caminho de Santiago de Compostela? É uma pausa duradoura de entrada em contato consigo mesmo? E o que é nesse intervalo das 3 vezes em que você fez o caminho de Santiago de Compostela, se você conseguiu perceber isso, né? A transformação, de alguma maneira, do perfil das pessoas que se encontravam ali, uma mercantilização do caminho de Santiago de Compostela, essa é a questão. Nessa última vez, agora em maio, nós, Grace e eu, chegamos num pequeno restaurante e sentamos. E quando sentamos, iam saindo umas moças. E aí o dono do restaurante, em espanhol, se dirigiu para nós dizendo: mas não dão nem bom dia mais. Aí que a gente compreendeu que elas queriam carimbar o passaporte de peregrino. Aí ele diz: hoje
não são mais peregrinos, hoje são maratonistas, hoje são velocistas, hoje são turistas que vêm ao Caminho de Santiago. Muitas pessoas com esse perfil. Achei muito interessante tua percepção da influência do capitalismo também no Caminho de Santiago, que é um caminho de introversão, um caminho para entrar para dentro, para silenciar a quantidade de pensamento do cotidiano e poder estar muito junto, muito conectado com a natureza. Então, assim, é um caminho maravilhoso, continua sendo e oportunizando e proporcionando, eu incentivo. Quem tiver vontade ou pensando em ir, vá. Quero lembrar que tem uma lenda que diz que não somos nós que decidimos ir para o caminho, mas é o caminho que nos chama, é o caminho que nos puxa, é o caminho que nos convida. Então, é uma experiência magnífica, uma experiência maravilhosa, pessoas do mundo todo. Então, quem fica em albergue, dorme ao lado de pessoas inimagináveis e que vai encontrar depois, ao longo do caminho, em cafés ou cruzando, enfim. E essa diversidade, toda a diversidade, apoiada num único propósito, que é entrar para dentro, se reflete nas relações, nos restaurantes, no passar um pelo outro, bom caminho, todos desejam bom caminho. Há uma abertura de coração que eu sinto que talvez seja a grande lição do Caminho de Santiago de Compostela. Esse coração aberto para o outro, sem saber quem é o outro. Essa abertura, nós no Libertas, Marco, estamos já tem 1 ano, 2, que estamos desenvolvendo um programa chamado Sociedade do Afeto. Esse programa nasce no México com Marco Murueta, que faz parte da AMAPS, que é uma instituição de psicologia parceira do Libertas, lá no México, e que se expande pela América Latina, e aqui no Brasil nós somos os coordenadores, junto com Marili Santos, lá do Rio de Janeiro, e Irismã de Paula, de Vitória, no Espírito Santo. Nós 4 coordenamos esse programa da Sociedade do Afeto, que tem exatamente essa intenção do cuidado com a vida. O centro do movimento Sociedade do Afeto é o cuidado com a vida. É com a vida. Então, poder sentir essa vida como podendo ter a preciosidade que ela tem, através das relações. Então, com as pessoas amadas, os vizinhos, amigos, os colegas de trabalho, as pessoas da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, Jaime, e sempre trabalhando em cima desse exemplo, né, do peregrino, né? Peregrinar é também conviver, saber conviver com estar sozinho, né? Saber conviver consigo mesmo, saber conviver com esses momentos de solidão. Eu queria que tu tratasse um pouco disso, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade em que também, eu acho que a gente não falou disso até agora, né? Que nos obriga a todo momento a estar com alguém, né? Ser feliz é também estar sempre, permanentemente com outras pessoas, né? E nós necessitamos de um tempo para nós mesmos, né? Um tempo de convivência com a solidão. E a pergunta, e aqui eu gostaria de lembrar os versos de uma famosa música do Alceu Valença, né? Quer dizer, em que ele fala que a solidão é fera, a solidão devora. É amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão necessariamente devora, a solidão necessariamente é uma fera. Para quem viveu essa experiência da peregrinação, mas também outras peregrinações que não aquela do Caminho de Santiago de Compostela, existe uma outra forma de lidar com a solidão, de lidar com o momento em que é preciso ficar sozinho? Sim.
Sim, Marco, e a solidão não é fera, solidão não devora, ou seja, nós podemos buscar os caminhos de nos sentir muito bem com a solidão. Algo que hoje, talvez, Alceu Valença possa estar sentindo prazer em poder estar só em alguns momentos. Mas é assim, nós temos a nossa companhia, Marco, até a morte. Nós temos nossa companhia. Mas tudo que nós falamos hoje, que nos afasta da nossa essência, e aí a peregrinação e o caminho pode ser uma reconexão, nós estamos falando do caminho de Santiago, mas pode ser o caminho da fé aqui em Aparecida e outros caminhos ao redor do Brasil ou da América Latina. E essa possibilidade de ter uma peregrinação para dentro pode trazer um grande conforto, um grande prazer, uma grande alegria de podermos estar conosco próprios, conosco e em silêncio. Mas aí vem outra coisa, Marco. Muitas vezes, nesta sociedade capitalista, consumista, o silêncio não é honrado, não é respeitado, não é enaltecido, não é vivenciado. Por exemplo, nós que trabalhamos com grupos, nós vamos estudando e aprendendo que existem vários tipos de silêncio. Silêncio da tristeza, da alegria, do medo, da raiva, silêncio da perda, muito silêncio. Mas a gente não tem a oportunidade de saborear o silêncio. Como tu foi lá, mas o peregrino hoje, ele continua o mesmo, mudou, e foi ótima a tua colocação, porque permite essa reflexão do convite para quem vá poder ir para peregrinar, e não para fazer turismo. Turismo é em outros lugares, mas lá no caminho, como aqui no Trilhas, venha para o Trilhas para caminhar essas verdades, tudo isso que vai sendo ouvido, que vai sendo trocado, que vai sendo compartilhado. Né? Então, pronto. Jaime, me permita agora uma provocação, mas uma provocação crítica, intelectual, né? E que parte também do coração. Né? Existe uma determinada forma de olhar para quem sofre psiquicamente, né? E existe até mesmo, e isso eu escutei da boca de uma pessoa, digamos, que se situa nos estratos mais baixos da sociedade capitalista brasileira, né? De que o sofrimento psíquico não abate, não incide sobre os mais pobres, né? Que psicólogo, psiquiatra é coisa de classe média. Né? Durante toda essa tua vasta experiência, essa experiência de 40 anos, é isso? No Liberta, né? Como é que você observa essa dimensão de classe, né? Essa dimensão de classe que atravessa o sofrimento, mas também a possibilidade de busca de um tratamento desse sofrimento? Eu compreendo a pessoa que trouxe isso para você. Eu a compreendo. No Libertas, Grace escreveu um artigo, Grace Vanderlei, chamado Além das Quatro Paredes. Por quê? Realmente, essa pessoa que te disse isso tem razão. A psicologia sempre foi muito elitista. E ela necessita ir além das quatro paredes. Por isso que Grace foi muito feliz com esse artigo, que deu título para uma publicação, depois um livro, chamado Além das Quatro Paredes. E nesse processo de ir além das quatro paredes, o Libertas ousou fazer isso. Então, nós temos algumas experiências, por exemplo,
nós fomos convidados para trabalhar com uma comunidade de Timbaúba, comunidade de agricultores. E foi maravilhoso o trabalho, eles gostaram, nós também. Um mês depois, eles ligam para o Libertas e dizem: ei, vocês podem voltar aqui. Aí a gente não podia, porque a gente estava indo viajar. Aí eles disseram: e se nós contratar um ônibus ou conseguir um ônibus na prefeitura, vocês nos recebem aí? Aí a gente diz: claro que sim. E eles vieram, essa comunidade simples, de agricultores, que no primeiro dia de trabalho, alguns estavam de pé descalço e vieram para o Libertas. Alguns não conheciam o mar, levaram garrafinha de areia de volta para Timbaúba para mostrar. Então, pronto, esse foi um. Outro foi com garis, trabalhamos com garis. Outro foi na educação pública, com 2.000 jovens que queriam entrar em vestibular, mas não tinham possibilidade do equilíbrio emocional. Nos chamaram no Geraldão, que é um estádio aqui em Recife, fomos e trabalhamos com 2.000 jovens, com exercícios de respiração, com práticas para acalmar a mente, de meditação, enfim. Trabalhamos no sertão com 3 assentamentos que estavam brigando entre eles. Quando nós fomos para fazer um trabalho de integração, quando nós chegamos, eles perguntaram: vocês são gerente de banco? Aí fizemos o trabalho com os agricultores, foi maravilhoso, eles se integraram, compreenderam. Fizemos trabalho e estamos fazendo trabalho hoje em parceria com a Pastoral da Terra, com pessoas em situação de rua. Estamos permanentemente desenvolvendo esse trabalho. Trabalhamos uma vez com uma cooperativa de mulheres perto de Vitória de Santo Antão. As mulheres estavam se desenvolvendo, comprando carro, dirigindo, aprendendo a dirigir, os homens ficaram ameaçados. Aí nos convidaram para ir lá para fazer um trabalho para ver se minimizava os conflitos. Fomos, e foi muito bom também. Na pandemia, nós demos suporte emocional creio que para perto de 2.000 pessoas, um grupo de 20 psicólogos da equipe que se reuniram e aceitaram esse trabalho voluntário. Então, foram muitas, eram sessões de escuta emocional, que nós estamos repetindo agora no Rio Grande do Sul. Então, são ações que eu concordo com essa moça que te disse isso, porque se a psicologia não se dispor a ir ao encontro das pessoas mais simples, ela vai ficar elitizada, e não é essa a proposta da psicologia. Tem um outro elemento que eu quero trazer, mas quero antes te ouvir e depois eu concluo. Não, a gente está chegando já na reta final do programa, passa rápido, a gente tem 10 minutos, e eu teria uma última pergunta que é uma tentativa, na verdade, de olhar para frente. Não é? Não que nós não estejamos fazendo isso, não é? Mas a pergunta se fala muito de utopia. Geralmente, quando se fala de utopia, se pensa muito na utopia socialista, né? Na utopia de um outro mundo que não seja o mundo capitalista. E a minha pergunta, Jaime, gostaria de te ouvir e aprender contigo, né? É possível sonhar com uma utopia de um mundo sem sofrimento psíquico? É possível pensar num mundo em que seja possível o respeito a esses movimentos que você disse no início do programa, e que a pessoa que se encontra num determinado momento querendo viver a solidão, querer viver as pausas, né? Sejam aceitas e sejam compreendidas, não no sentido de alguém que seja um esquizoide, um ser esquisito, mas sim como uma opção do bem viver e do reencontro consigo mesmo. Eu queria te ouvir nessa reta final do programa sobre isso. Existe uma utopia de um mundo
é diferente do ponto de vista do sofrimento psíquico? Existe, e nós estamos trabalhando nisso, você também, eu te incluo, porque a dor, veja só, existe uma diferença da dor e do sofrimento. A dor, Marco, faz parte, e é importante que nós possamos aprender a lidar com a dor, a acolher a dor. Vou dar um exemplo das estações do ano. O inverno, aqui no Nordeste, não é tão rigoroso, mas no sul do Brasil, o inverno é muito rigoroso. Ele chega, dói o frio quando chega. Nós aprendemos a lidar com essa dor. O sofrimento é, muitas vezes, a permanência na dor, é o não soltar, é o não desapegar. Então, nós podermos buscar trabalhar este desapego, este peito e coração aberto, Marco, diante da impermanência da vida e buscarmos em largas populações, não falo um indivíduo, outro indivíduo, em largas populações, elevarmos o nível de consciência, de respiração, de busca da saúde, de alimentação, uma alimentação consciente, não é um comer lento, mas é tudo que envolve o slow food, que é tudo que envolve o comer devagar, que são os alimentos orgânicos, a seleção, o que vai comer, não irmos para dietas que nos adoeçam, enfim. Então, fazer parte de uma vida digna, Marco, de uma vida digna, isso é algo que eu sinto que nós todos podemos buscar, trabalhar. Nós estamos ampliando, expandindo a Sociedade do Afeto. Quem quiser, depois a gente dá o endereço do Libertas. Entra lá, é gratuito, não tem custo, e é um movimento para expandir o afeto, expandir uma relação em que haja práticas de convivência honestas. Então, eu poder falar de mim, e aí eu deixo uma recomendação para todos os homens e mulheres que se relacionam com homens e mulheres aqui no programa. Vocês, com pessoas, se relacionem com pessoas, vocês poderem, eu vou me incluir por conta também da minha relação, nós podemos falar dos nossos sentimentos, não falar do outro, mas a cultura nos levou a acusar o outro. Você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. E a sabedoria popular diz, quando a gente aponta um dedo, tem 3 ou 4 apontados para a gente. Então, a gente falar da gente, me sinto inseguro, eu me sinto confuso, eu sinto medo, eu sinto receio, enfim, mas falo de mim, e não do outro. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você é aquilo. Não, mas falar de mim, mas isso nas famílias, nas escolas, no trabalho, nas fábricas, isso é algo possível, ter uma vida digna, se construir essa vida digna, se buscar essa vida digna. Né? Jaime, eu queria que agora a gente entrasse naquilo, posso estar enganado, o termo é a parte dos serviços, né? As informações, você disse agora sobre a Sociedade do Afeto, esse programa está sendo gravado, nós estamos em lugares diferentes, mas está sendo gravado na região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco, mas eu queria que você dissesse como é que, primeiro, alguém que se encontra na região metropolitana do Recife, no estado de Pernambuco, pode aderir aos trabalhos, aos serviços da Sociedade do Afeto, mas também quem se encontra assistindo o Trilhas da Democracia agora em outros estados da federação, como faz para se informar, procurar os profissionais, as instituições que se associaram, que se reuniram em torno da Sociedade do Afeto? Perfeito. Eu quero só fechar uma questão daquela moça que perguntou, né? Sim. Nós temos no Libertas uma experiência com eventos traumáticos, Marco. Então, por exemplo, nós tivemos
na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, que houve uma chacina, que morreram 12. Nós fomos 3 vezes trabalhar com os professores de lá, daquela escola. Estivemos na Escola Castelo, do Piauí, que houve um estupro coletivo, uma menina morreu e 3 ficaram machucadas. Elas eram de uma escola, nós fomos 2 vezes trabalhar com os professores, colegas dela e familiares delas. Nós estivemos na Boate Kiss, em Santa Maria, que também foi uma experiência muito forte, onde aprendemos a gestão do caos. Nós conhecíamos e sabíamos a gestão de crise, a gestão do caos, a gente aprendeu nesse momento. E lá nós coordenamos a equipe de cuidando dos cuidadores. Estivemos em Janaúba, em Minas Gerais, teve uma pessoa que colocou fogo numa creche e algumas crianças morreram. Nós fomos e trabalhamos com aquela comunidade. Estivemos na Universidade de Talca, no Chile, que estava criando um centro de excelência em trabalhos de trauma e nos convidaram. Estivemos em Monterrey, no México, numa refinaria que explodiu, morreram 11 pessoas e nos levaram para trabalhar com os colegas sobreviventes. Estivemos nas enchentes do Rio de Janeiro 2 vezes. Então, queria dizer dessas atividades libertas, né? Mas também trazer das parcerias que nós temos, parceiros em Petrolina, em Teresina, em Natal, em Salvador, né? Aqui em Recife. Então, trazer essa rede que vai se expandindo, porque o Libertas é inclusivo, ele é cooperativo, ele respeita o coletivo, essa questão da escuta um do outro, do falar de si. Pronto. E aí eu vou para as redes sociais. Existe o site do Libertas, que é www.libertas.com.br. Existe a comunidade Libertas no Instagram, no Facebook, enfim, nós estamos disponíveis através também das redes sociais, que convidamos as pessoas para nos seguir, ou quem se sentir à vontade, irmos juntos. Não sei se tem mais alguma coisa, Marcos, que gostaria sobre a Sociedade do Afeto. Sim, a Sociedade do Afeto, a pessoa no site se inscreve, já passa a integrar um grupo do WhatsApp e já passa a integrar as reuniões. Então, nas reuniões existe uma troca de ações, não é literatura, mas de posicionamento de pessoas trazendo experiências de bem viver. Tu usou a experiência que eu gostei muito do bem viver. Então, esse estímulo ao bem viver e cada pessoa poder, a partir de si e da sua família ou dos seus amores, expandir pelos vizinhos, amigos, etc. Mas é a consciência da possibilidade desta vida digna através de uma sociedade baseada no afeto. Jaime, gratidão, obrigado pela tua disponibilidade em participar desse Trilha da Democracia. No segundo semestre de 2024, quem sabe a gente não organize uma série específica sobre questões vinculadas ao afeto, né, e as múltiplas dimensões do afeto, não apenas as múltiplas dimensões da liberdade, mas também as múltiplas dimensões do afeto. Nós ficamos por aqui. O Trilhas volta na próxima semana, no próximo final de semana, fazendo uma discussão sobre o avanço da direita, da extrema-direita, na África Austral. Quer dizer, o avanço da extrema-direita não se dá apenas na América do Sul, nas Américas, no continente europeu. Ela chega até o continente africano. Até mais alguma coisa, Jaime? Quero dizer que quando tu traz a África, eu volto às 4 primeiras letras do teu sobrenome, que é Monde, que é o mundo. Então, esse olhar para o mundo está dentro
do teu sobrenome. Então, que bom que você possa expandir esse olhar pelo planeta, pelo mundo todo e pelos universos. Então, muito boa sorte para você, Marco Mondain. E desejo que todos vocês possam respirar fundo diante dos conflitos da vida, das situações difíceis. Respirem e sigam adelante. Um abraço, Marco. Obrigado. Até o próximo final de semana.